Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula de hoje nós iremos discutir esse probleminha da OBMAP nível 3. Do que trata esse problema? Ele vai trazer alguns conceitos relativos à parte de triângulos, né? Tais como triângulo isósceles e soma dos ângulos internos de um triângulo. Um probleminha que eu tenho certeza que vocês vão gostar e que tenho certeza que vai bugar a mente de muita gente. Mas, antes de mais nada, eu convido vocês a se inscreverem no canal se ainda não é inscrito para aprenderem a matemática de um jeito simples e descomplicado. E antes de mais nada, deixa o teu like no vídeo, dá aquela força que isso ajuda bastante. Vamos lá para mais uma aula que hoje nós temos um problema muito bacana para a gente discutir. Então, esse probleminha vai dizer o seguinte, no triângulo ABC, temos os ângulos ACB igual a 65 graus e ABC igual a 70 graus. Aí a primeira pergunta de você já pode dizer assim, Daniel, cadê o triângulo? Não estou vendo. A gente vai precisar construir ele. Então, à medida que a gente for lendo o problema, a gente vai construindo esse triângulo, certo? Então, inicialmente, vamos desenhar esse triângulo aí, esse triângulo ABC. Então, vou deixar ele mais ou menos assim, Pronto. E aí eu vou colocar aqui, A, aqui o ponto B e aqui o vértice C. Aí o que ele fala no início? Nós temos os seguintes ângulos. O ângulo ACB, ou seja, o ângulo que tem vértice em C. Então, o que seria esse ângulo? ACB. Então, seria exatamente esse camarada aqui. Então, ele vai ter abertura de 65 graus. Depois, também tem o ângulo ABC, vértice em B. Então, é exatamente esse camarada aqui, de 70 graus. Ok, primeiro ponto que ele fala. Depois, sobre os prolongamentos do lado BC, marcam-se o ponto P de tal modo que BP igual a B e que B esteja entre P e C. E também marcaremos o ponto Q de modo que CQ igual a C e que C esteja entre B e Q. Vamos tentar traduzir o que ele fala aí, Ele primeiro fala sobre o prolongamento do lado BC. O que seria esse prolongamento? A gente pegar esse lado aqui e a gente esticar ele. Então é isso que a gente vai fazer aqui inicialmente. A gente vai esticar esse lado, tanto para cá, para esse lado de cá, quanto para o lado de cá. Pronto. Então, esse aqui é o prolongamento. Aí, sobre ele, sobre esse prolongamento, marca-se o ponto P, de modo que B esteja entre P e C. Ou seja, para que essa informação? Para que a gente entenda que o P ele vai estar exatamente aqui, Porque como ele fala, o B tem que estar entre P e C. Por isso o motivo dessa informação. E ainda mais, ele vai falar o quê? BP é igual, ele fala aqui, BP, esse segmento, é igual a esse outro aqui, o segmento AB. Então, a gente pode dizer assim, se BP mede X, por exemplo, a gente pode dizer que esse lado AB também medirá X, beleza? E aí, o outro ponto que ele fala também nesse prolongamento vai marcar o ponto Q, de tal forma que C ele esteja entre B e Q. Ou seja, da mesma forma, o ponto Q ele vai estar aqui, Por quê? Por conta dessa informação. Porque o C ele vai estar no meio entre Q e B. É isso que ele fala aqui. Então, essa informação é para a gente se situar. Onde é que vai estar o P, onde é que vai estar o Q, em que lado desse prolongamento onde vai estar cada um. E assim como ele fez aqui, para essas informações aqui, ele também vai dar informação aqui, que é o quê? CQ, que é esse segmento aqui, ele mede a mesma coisa que AC. Então, aqui mede Y. E aqui mede Y, por exemplo. Tranquilo até aí? Vamos seguir. Se O é o centro da circunferência que passa por AP e Q, encontre os valores de OAQ e OAP. Beleza. Então, para a gente entender essa circunferência, eu vou pegar essa figura aqui e deixar ela prontinha aqui para que a gente possa entender o que ele quer falar. Eu trouxe a mesma figura, mas já com a circunferência feita, Por quê? Porque eu não ia conseguir desenhar bem a circunferência, então já trouxe ela pronta. Porque o que ele fala lá? A gente vai ter uma circunferência de tal modo que ela passe tanto por Q, quanto pelo ponto A, quanto pelo ponto P.
Então, para que isso aconteça, a circunferência ela tem que estar disposta mais ou menos nesse formato aqui, certo? Para que isso que ele pede lá, que essa circunferência ele passe pelos 3 pontos, isso aconteça. E por que eu trouxe essa imagem? Né? Para que vocês possam ver mais ou menos onde vai estar situado o centro. Né? Que é o que vai nos importar mais. Né? E aí eu vou traçar nessa figura aqui anterior o centro. Né? Vamos supor, o centro está mais ou menos por aqui da circunferência. O centro O. Beleza? Então você imagina que aqui, né, ele tem uma circunferência, né, como tem aqui. Né, e está aqui o centro O. E aí eu quero que vocês vejam que aqui a gente vai ter alguns segmentos, por exemplo, o segmento PO, o segmento AO e o segmento QO. Né? Obviamente não está tão igualzinho, tão bonitinho, mas o que eu quero que vocês vejam é que esses 3 segmentos traçados, eles representam o que na circunferência? Exatamente, o raio dela. Ou seja, esses 3 segmentos aqui vão ser segmentos iguais, né? Já que ambos são o raio da circunferência. Então, vamos por enquanto guardar essa informação, ainda não vou traçar aqui agora, porque eu quero fazer ainda algumas outras coisas antes de a gente utilizar essa outra informação aqui, porque ela vai ser muito crucial mais à frente do problema para que a gente consiga o que a gente quer. E o que é que a gente quer? Exatamente o quê? O ângulo OAQ, que é exatamente esse ângulo aqui, ó, OAQ, ou seja, como se a gente traçasse um segmento aqui, ó, e a gente vai querer exatamente esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui todinho. E também a gente vai querer o ângulo OAP, né, que é OAP, então vai ser esse outro ângulo de cá, ó. A gente vai traçar aqui, ó, o segmento AP, então OAP seria exatamente isso aqui, ó, OAP, então esse camarada aqui. Então são esses 2 ângulos que a gente vai buscar. Mas antes de tudo, a gente vai trabalhar em outras informações antes de a gente chegar diretamente nesse ângulo, certo? Qual é a primeira informação que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente esses 2 segmentos aqui, ó, que a gente fez aqui em verde, exatamente aqui na figura, né, para que a gente já possa perceber algumas coisinhas aqui, né, para a gente discutir. Então eu vou logo traçar esses 2 segmentos, deixar eles aqui, né, e pronto. Vou até tirar esse X daqui para ficar melhor da gente trabalhar. Vou trazer ele um pouquinho mais para o lado, para ficar melhor, ou seja, está aqui em cima. E aí eu posso traçar direitinho o outro segmento. Ok. Então, antes de mais nada, vamos aqui para dentro, né, do nosso triângulo ABC. E aí eu quero que vocês vejam o seguinte. Dentro desse triângulo, a gente tem 2 ângulos lá dentro, que é o ângulo de 65 e o ângulo de 70 graus. E um outro ângulo aqui que eu não sei, né, que a gente pode chamar de alfa, por exemplo. Então, a gente sabe que alfa mais 65 mais 70, isso vai dar igual a 180, que é exatamente o quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo. E aí a gente consegue descobrir o ângulo alfa. Então, a gente vai obter aqui o seguinte, ó, alfa mais 65 mais 70 vai dar exatamente 135, igual a 180. E aí o 135 está mais, ele vai para o segundo membro negativo. Então, eu vou ter 180 menos 135. E aí a gente vai descobrir que esse ângulo alfa, ele é exatamente igual ao ângulo de 45 graus. Então, a gente já pode fazer essa devida substituição aqui na nossa figura. Então, o alfa igual a 45 graus. Ele vai ser muito importante para a gente. Mais à frente vocês vão entender isso. Beleza? Agora vamos passar para cá, ó. Eu vou tirar esse Czinho Daqui, vou pôr ele aqui para fora, que vocês vão entender o porquê. Tanto o Czinho tá aqui para fora, e vou colocar também o B aqui para fora também, para ficar melhor a gente trabalhar, e vocês vão entender agora o porquê. Então veja, agora eu quero trabalhar com esse ângulo aqui, ó. Vou marcar em verde esse ângulo e esse outro de cá. Então primeiro vamos focar nesse daqui. Veja, esse junto com esse camarada de cá, eles formam um ângulo de 180 graus, né? Um ângulo raso. Então, se esse mais esse dá 180 graus, quanto é que vai dar esse ângulo aí? Pensa aí um pouquinho. Esse mais esse tem que dar 180. Então, esse aqui tem que dar um ângulo de 115 graus. Então, aqui vai ser um ângulo de 115 graus. Exatamente. E aqui, vamos fazer a mesma ideia. Esse mais esse tem que dar 180, né? Porque aqui vai formar um ângulo raso, né? Esse ângulo como um todo. Então, novamente, esse mais esse dá 180. Então, quanto é que tem que ser esse daqui? Um ângulo de 110 graus.
Ah, Daniel, tenho dificuldade em descobrir esse ângulo lá porque ele é 110 e tal. É simples a gente descobrir. Basta a gente arrumar uma pequena equação, né? Vou fazer só para um aqui, por exemplo, esse segundo caso. A gente faz 70 mais. A gente denomina esse ângulo de alguma coisa, por exemplo, beta, igual a 180. E aí o 70 está mais, vai para o outro lado menos. Então a gente vai ter que o beta vai ser 180 menos o 70. Tranquilo? Sossegado? Vamos para frente. Aí outra coisa que a gente tem que ver ali também é o quê? Vamos olhar agora para cá, ó, para o triângulo AQC ou ACQ, como queira. Veja, esse triângulo, se a gente fosse classificar ele quanto aos seus lados, nós podemos classificar como? Ele é um triângulo escaleno, um triângulo isósceles ou um triângulo equilátero? E aí? É um triângulo isósceles. Por quê? Porque esse triângulo aqui, veja, ele tem dois lados iguais. Como esses dois lados são iguais, então quer dizer que esse camarada aqui é a base, e os ângulos da base, que são exatamente esse camarada aqui e esse outro camarada de cá, são iguais. Exatamente, são ângulos iguais. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, chamar esse ângulo aqui de x, né? X não, já tem um x ali, então vamos chamar de beta, né? Já que não estamos usando o beta aqui, já apaguei também, então vamos chamar de beta. A gente pode utilizar o mesmo raciocínio, assim como a gente fez aqui. Que é o quê? Beta mais o ângulo de 115 vai dar igual a 180 graus. E aí a gente vai proceder da mesma forma. Vamos resolver uma equação do primeiro grau ali, né? O 115 está mais, vai para o segundo membro menos. E antes de mais nada, beta mais beta, teremos 2 beta igual a 180 menos 115. Ponto. 180 menos 115, nós teremos exatamente 65. Então, 2 beta é igual a 65. Dessa forma, o beta é igual a 65 dividido por 2, e aí nós iremos achar o beta igual a 32,5 graus. Então, a gente já descobriu que esse ângulo mede 32,5 e esse daqui também. Então, utilizando o mesmo raciocínio, nós vamos vir para cá, para o triângulo ABP, que também é isósceles, né? Porque, veja, esse lado aqui é igual a esse de cá, todos medem x. Então, quer dizer que os ângulos da base, que são esses dois ângulos aqui, ó, esse de cá, ó, esse aqui, e esse de cá, são iguais. Então, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio que foi feito para um e para outro, para a gente descobrir. Né? A diferença é que a gente pode utilizar, sei lá, gama e mais 110 igual a 180. E aí você vai fazendo todo o raciocínio análogo que a gente fez aqui anteriormente, você vai descobrir que esse ângulo mede 35 e esse ângulo vai medir 35. Beleza? Daniel, por que você está indo atrás deles? Porque esses ângulos aqui são importantes para o que a gente está atrás. Né? Que é exatamente, por exemplo, a medida do ângulo OAP. Veja, esse pedacinho aqui ele vai fazer parte do ângulo OAP que a gente está atrás, que a gente já sabe que mede 35. Está faltando o que agora? Achar esse pedaço, para a gente descobrir o ângulo OAP. Da mesma forma, o ângulo OAQ. A gente já tem esse pedacinho de cá, que é 32,5. O que é que está faltando? Esse pedacinho aqui. E é isso que a gente vai atrás agora. Né? A gente sabe que a gente juntar essas duas coisas, né, que é exatamente que está aqui enrustido aqui no meio, é exatamente o 45. E a gente vai visualizar isso agora. Que é exatamente ver o quê? Agora sim, eu vou fazer esses traçados aqui em azul, né, que correspondem ao raio da circunferência, né, que eu disse, vou deixar para o final. Por que eu deixei para o final, né, mais para frente, né? Porque eu já sabia que a gente ia ter todos esses rabiscados aqui, né? Então, para não ficar muito na frente, né, dos rabiscados, para que vocês pudessem entender, então eu deixei para fazer isso mais na frente. Então, eu vou fazer da mesma forma em azul, para que vocês vejam também que é o raio. Então, ó, vou traçar o raio aqui, né? Opa, pronto. Traçar aqui. Traçar aqui. E vou traçar agora aqui, ó. Não se percam. Tracei. Né? Olha o emaranhado de coisa que a gente tem, né? Então, esses três segmentos em azul, lembrem, ele corresponde ao raio da circunferência. E aí nós veremos uma coisa muito interessante. Exatamente o que? Perceba. Esse ângulo aqui de 45, agora ele foi dividido em dois, né? Que é exatamente um pedacinho para cá e outro pedacinho para cá. Então, a gente pode deixar ele assim, ó. Vamos deixar ele assim. Deixa eu apagar aqui.
né, para tirar esse ângulo de 45 do meio. Pronto. Então aqui nós vamos ter um valor para ele. Então ali a gente pode chamar de A, por exemplo, e aqui de B, por exemplo, B minúsculo, né? Então cada um desse aqui corresponde a um pedacinho do ângulo de 45. Beleza? E aí eu quero que vocês percebam uma coisa. Aqui, ó, nesse triângulo AOP, esse triângulo todinho, ele também vai ser um triângulo isósceles, né? Deixa eu marcar ele aqui de vermelho para que vocês saibam onde eu estou falando, ó. Esse triângulo aqui, ó, esse, né? Então deixa eu aumentar até a espessura para ficar melhor de vocês verem, né, ó. Esse daqui, ó, AOP, exatamente, esse camarada aqui. Né? Por que ele é um triângulo isósceles? Porque exatamente esses dois segmentos aqui, né, como a gente viu aqui, eles são raios dessa circunferência, então são segmentos iguais. Então, esse triângulo como um todo, ele é isósceles, né? Esse lado igual a esse. Então, os ângulos da base são iguais. Então, veja, esse ângulo aqui eu já tenho um pedacinho, que é o de 35. 35 mais B. Então, o outro pedacinho vai ser o quê? Ó, deixa eu tirar esse x, que já não nos importa mais. Então, esse outro pedacinho aqui, né, do outro lado, ele também vai ser o quê? 35 mais B, já que esses ângulos têm que ser ângulos iguais. Beleza? Ok. Agora eu vou olhar para um outro triângulo, que é exatamente o que? O triângulo AOQ. E nós iremos seguir o mesmo raciocínio. Que é exatamente que ideia? Veja, esse triângulo também é isósceles. Por quê? Esse lado aqui, AO, é igual a esse lado QO. Não é? Então, nós teremos que esse triângulo AOQ, ele é isósceles. Então, os ângulos da base, né, que nós já temos aqui o ângulo A para cá e o ângulo beta, que a gente já sabe que é 32,5, então aqui vai ser o que? O ângulo beta e o ângulo A, para que esses ângulos sejam iguais, certo? Opa, tem um alfa. Então aqui vai ser beta e alfa, e aqui beta e alfa também, para que esses ângulos sejam iguais, beleza? Não se confundam. E agora vamos olhar para um outro triângulo, por isso que eu já estou apagando aqui, né? Para a gente olhar para um outro triângulo, que é exatamente qual? Esse daqui, ó, QOP. E ver também que sim, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Esse lado corresponde à medida do raio, esse também. Então, esses dois lados aqui são iguais. Consequentemente, os ângulos da base, o A e o B, vão ser ângulos iguais. Então, nós já teremos ali os ângulos A e B iguais. Então, aqui eu poderia simplesmente colocar AA ou só B e B. Então, aqui eu vou só substituir. Onde tiver A ali, eu vou botar um B, já que eles são iguais, para que a gente possa fazer uma coisa interessante agora, que é o quê? Veja, esses dois camaradas aqui, se vocês não esqueceram, eu apaguei um ângulo que tinha aqui, que era quem? O ângulo de 45. Né? Então, veja, se eu juntar o B ali duas vezes, B mais B, que vai dar 2B, vai dar o ângulo de 45. Então, isso quer dizer que o B é igual a 45 dividido por 2. Ou ainda, nós podemos dizer que o ângulo B é exatamente de 22,5 graus. E para que a gente precisa dele? Porque, veja, esse ângulo B é exatamente esse pedacinho que a gente estava atrás, né? Então, aqui ó, também é 22,5 e aqui 22,5. Então, quer dizer que o ângulo OAP, o ângulo OAP é exatamente a junção desse pedacinho pequeno, 22,5 mais 35. E aí, fazendo essa soma, a gente vai encontrar que o ângulo OAP é exatamente o ângulo de 57,5 graus. E o ângulo OAQ é exatamente a junção do ângulo de 22,5 com o ângulo de 32,5. E aí, quando a gente faz essa junção, nós teremos exatamente um ângulo de 55 graus. E aí nós atingimos o objetivo proposto da nossa questão, que era exatamente achar os ângulos OAQ e OAP. Então, objetivo concluído. Né? Então, se você teve alguma dificuldade que é normal para essa questão, uma questão um pouco complicada, volte um pouquinho o vídeo, tente ver novamente. Aqui a ideia é a gente sair caçando triângulos, e caçando triângulos isósceles, né? Para a gente ver principalmente a ideia lá dos ângulos da base. Beleza, galera?
E aí, gostou dessa aula? Quer continuar aprendendo matemática de um jeito simples e descomplicado? Então inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Não esqueça de deixar o teu like no vídeo se você gostou, porque isso fortalece bastante. E se você quer ficar antenado de tudo que acontece aqui no canal, né, e quer receber dicas semanais de matemática, então siga nossas redes sociais que se encontram na descrição do vídeo. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera!